Sahana Vavatu, Sahano Bhunatu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha, Shanno Bhavat Varyama, Shanna Indro Brihaspatihi, Shanno Vishnurukramaha. Namo Brahmane, Namaste Vayo, Tvameva Pratyaksham Brahmasi, Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami, Ritam Vadishyami, Satyam Vadishyami, Tammam Avatu, Tadbhaktaram Avatu, Avatumam, Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tachamyoravrini Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Daivi Swastirastunaha Swastir Manushebhyaha Urdvam Jigatu Besajam Shanno Astu Dvipade Sanjatuspade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madhvirna Santoshadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumat Parthivam Rajaha Madhudhyorastu Nafpita Madhumano Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos a todos. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman. Adoração ao controlador das atividades. Que Brahman nos proteja. Om, paz, paz, paz. Om. Rogamos e adoramos a Suprema Pessoa pelo bem-estar de todos. Possam todas as aflições e deficiências deixar-nos para sempre, de modo que possamos cantar louvores ao Senhor. Possam as ervas medicinais crescerem fortes, de modo que as doenças sejam efetivamente curadas. Possam os deuses derramar sua paz sobre nós. Possam os seres humanos ser felizes. Que todas as outras criaturas sejam felizes. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possam a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. O ser infinito é absoluto. Este universo é absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação nenhuma. Eu sou esse absoluto.
Om, paz, paz, paz. Om. Do irreal, leva-nos ao real. Da escuridão, leva-nos à luz. Da morte, leva-nos à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um ensinamento muito profundo do budismo. O especial desse ensinamento é que foi ensinado pelo próprio Buda. Não foram os seguidores que criaram, nem determinada seita, mas o próprio Buda contou essa parábola. Para vocês que não leram muito sobre a vida de Buda, ele era chamado Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, né? E ele atingiu a iluminação com 40 anos de idade. Os próximos 40 anos de vida que ele teve, ele faleceu com 80 anos, né? Os próximos 40 anos foram dedicados apenas a pregar a verdade, né? Ele pegou a verdade, ele formou diversos discípulos e a vida dele foi dedicada a isso. E nesse período de 40 anos ele teve milhares de discípulos e finalmente deixou o corpo com 80 anos. Buda, ele costumava ensinar muito através de parábolas. Tem muitas parábolas de Buda. E essas parábolas, elas têm uma especialidade que elas têm um poder de realmente penetrar no coração das pessoas. Uma coisa é você ensinar, dar um ensinamento que as pessoas vão tentar entender. Outra coisa é você falar em forma de parábolas, e isso às vezes entra de maneira muito mais profunda no nosso coração. Um exemplo é as parábolas de Jesus, né? Jesus e Ramakrishna tinha muitas parábolas, ele deixou muitas parábolas, e Buda também deixou muitas parábolas. Essa em particular é conhecida como a parábola do viajante. Não é que Buda falou que vou contar a parábola do viajante. Na verdade, ele simplesmente contou e as pessoas depois deram nomes, né? Mas é uma parábola que mostra a realidade da condição humana, ou seja, nós como um todo, né? E é uma parábola tão atual que é atemporal, ou seja, embora Buda tenha vivido 500 anos antes de Cristo, ela é completamente válida para hoje, nós ainda hoje, agora. É uma parábola muito profunda. Então, aconteceu que Buda estava pregando, né? E em determinado momento entrou na audiência um rei, né? Naquela época a Índia tinha diversos reinados, né? E um rei entrou na palestra de Buda. O nome desse rei era Shoko. Não sei da origem, deve ser do Pali, né, essa língua. O nome dele era Shoko. E quando o rei entrou, Buda ele ficou feliz de ver o rei, porque ele sabia que geralmente os reis e as pessoas do poder, eles tinham muito orgulho, muita vaidade, então eles nunca iam numa palestra assim. E quando o rei entrou, Buda ficou feliz. E imediatamente Buda começou a contar essa parábola, né, que é a conhecida parábola do viajante. Então eu vou contar a parábola, vou contar a história, e depois eu vou falar o significado dela de acordo com o próprio Buda. Ou seja, o Buda mesmo que contou o significado dessa parábola. Então, era uma vez, né, muito tempo atrás, um viajante. Um viajante estava andando, né, caminhando em direção à sua casa. Esse viajante, ele estava num vasto campo, um campo deserto, um campo muito vasto. E era uma tarde de outono. Né, uma tarde de outono, ele caminhava sozinho. Ele estava caminhando nesse campo sozinho. E em determinado momento dessa caminhada, ele encontrou no meio do caminho diversos objetos espalhados, né? Ele começou a ver os objetos no canto da estrada e continuou caminhando, até que a curiosidade fez-se forte nele e ele resolveu pegar um daqueles objetos para ver o que era, né? O que são esses objetos aqui? E ele viu que se tratava de ossos humanos, né? Então ele viu que ali estavam espalhados diversos ossos humanos. Ele começou a achar tudo aquilo muito estranho, né? Nossa, como é que vários ossos espalhados aqui, né? Começou a achar muito estranho e começou a ficar com medo. Aí ele começou a olhar em todas as direções para ver se ele encontrava um cemitério ou um campo de cremação de onde esses ossos teriam supostamente vindo, né?
mas ele não achou nada. Ele não tinha campo de cremação, não tinha cemitério, simplesmente os ossos estavam lá espalhados. Aí ele começou a ficar com muito medo, ele começou a ficar tremendo de medo e ficou com tanto medo que ele parou a jornada dele, não conseguia prosseguir, tanto medo. Nesse momento que ele parou a jornada dele, ele ouviu um forte rugido, um rugido muito alto, e passos que caminhavam na direção dele. Aí de repente ele viu na frente dele um grande tigre, um tigre faminto e feroz na frente dele, e ele ficou apavorado. Imagina, a gente vê um tigre faminto na nossa frente, né? Ele ficou tão apavorado que ele já imediatamente, sem pensar duas vezes, ele começou a correr. Então ele correu, mas um ser humano competindo com um tigre é uma competição meio injusta, né? O tigre sempre vai alcançar, mas ele continuou fugindo o quanto ele podia, até que ele conseguiu entrar num caminho que não era o caminho que ele tinha vindo, mas ele tinha errado o caminho, entrou num caminho estreito e começou a correr o quanto ele podia, até que ele chegou na beira de um grande penhasco, um penhasco muito alto. E chegando na beira desse penhasco, ele viu que tinha ali um pinheiro, né? Na verdade era uma araucária. Tinha uma araucária bem na beira do penhasco. Imediatamente ele pensou, eu vou subir nessa araucária e vou me salvar do tigre. Mas ele lembrou que o tigre, ele tem a capacidade de escalar árvore, né? Então todo tigre ele escala qualquer árvore, ele sobe em qualquer árvore. Então ele já tirou essa ideia da cabeça dele. Ele falou, não tem como eu subir essa árvore que o tigre vai me alcançar. Então ele começou a dar a volta na araucária, até que ele viu que tinha um cipó que estava amarrado na araucária, que era um cipó da videira das Galícias, que chama. É um cipó bem fino, né? Que é comum daquela região. E ele estava amarrado na árvore e descia, né? Pelo penhasco. E ele falou, aqui está a solução, né? Vou me salvar do tigre com esse cipó. Então ele se segurou no cipó e começou a escorregar, né? E viu que o tigre ficou lá em cima e ele estava lá pendurado no penhasco. Ele falou, consegui me libertar do tigre, né? Ele ficou aliviado. Então ele começou a descer o cipó e quando ele olhou para baixo, ele ficou aterrorizado, porque ele viu que embaixo tinha um oceano. Isso é só uma história, tá? A história é assim. Ele estava no campo vasto, aí depois vai para um oceano. A história segue assim, ele desce o penhasco, quando ele olha para baixo tem um oceano sem limites, né? Um oceano muito grande e muito agitado, ele batia contra as rochas e ele ficou apavorado de ver o oceano, mas ele ficou mais apavorado quando ele viu que no oceano tinham 3 dragões, né? A história é essa, tinham 3 dragões e os 3 dragões estavam com a boca aberta olhando para ele. Então estavam esperando que ele caísse do cipó para que eles devorassem ele, né? E ele ficou lá naquela situação, suando, tremendo de medo, né? E ficou um tempão lá, ficou assim muitas horas ali sem saber o que fazer. E começou a bater a fome, ele começou a ficar com fome, né? Não tinha o que comer ali. E ele olhava para cima, via o tigre, olhava para baixo, via os dragões. Até que, quando ele olhou para a árvore, ele ficou mais apavorado ainda, porque o que ele viu? Ele viu que tinha ali 2 ratos, bem onde estava amarrado o cipó, tinham 2 ratos, um rato branco e um rato preto, e os ratos estavam roendo onde o cipó estava amarrado, né? Então uma hora eles se alternavam, o rato preto e o rato branco, eles começaram a roer o cipó. Então o viajante viu que em qualquer momento ele ia arrebentar o cipó e ele ia cair, né? Então aquele perigo iminente de ele cair e morrer. E estava nessa situação quando de repente ele começou a chacoalhar o cipó para ver se os ratos saíam, né? Os ratos fugiam. Então, mas quando ele começou a chacoalhar o cipó, começou a pingar uma coisa da árvore, né? Um líquido começou a pingar da árvore. E ele esticou uma mão e pegou uma gota do líquido e percebeu que era mel, né? Então tinha mel que caía da árvore. E ele viu que lá em cima, onde estava amarrado o cipó, tinha um enxame de abelha, né? Atrás dos ratos. E ali o mel estava caindo. Então ele pegou o mel na mão e provou, né? Porque ele estava com fome. E ele exclamou, esse é o mel mais gostoso que eu já comi na minha vida, né? Ele exclamou.
E ele começou a chacoalhar de novo o cipó com a esperança de que caísse mais mel, né? E ele falava, só mais uma gota, só mais uma gota. E ele chacoalhava e ia caindo mel e ele ia provando o mel. Então ele ficou ali fascinado pelo mel, né? E nesse momento da história que Buda estava contando, alguém da audiência levantou a mão, né? E falou, na verdade era o rei Shoko. Ele levantou a mão e falou, senhor, que história absurda, por favor, pare de contar essa história. Eu não aguento mais ouvir essa história, porque como pode existir um viajante tão tolo, tão imbecil, que assim, no meio de tantos perigos, ele está fascinado por algumas gotas de mel, né? Ele não está vendo que ele pode morrer a qualquer instante e ele fica ali querendo mais mel, mais mel. E Buda falou, mas meu senhor, por favor, ouça atentamente essa história, porque essa história refere-se exatamente a você, né? Refere-se a você e a todos os que estão aqui presentes. E todo mundo ficou assim chocado, né? Como é que se refere a mim? E o rei também ficou chocado, né? E Buda, a partir daí, Buda começou a contar o significado dessa parábola, né? De como essa história está relacionada à vida de todos nós, né? À realidade humana. Então, assim, Buda falou que, primeiramente, a vida é uma jornada, né? A nossa vida na Terra é uma jornada. Não apenas Buda, mas vários filósofos compararam a vida na Terra como uma jornada, né? Então, o ano que se passou é uma jornada que terminou. Nós estamos na jornada desse ano. No próximo ano nós começamos outra jornada e assim vai até o final da nossa vida. Então, a vida em si é comparada a uma viagem, né? Uma viagem que começou a partir do momento que a gente nasceu. Então, a vida é uma jornada. Alguns comparam a vida também com o fluir de um rio, né? Um rio, ele nunca permanece o mesmo, ele sempre é diferente, né? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Sempre o rio, ele muda. A vida também, a vida é uma constante mudança, né? Tudo é impermanente. Mas todo viajante, ele tem que ter sempre algo na cabeça, em mente, quando ele está viajando. Senão a viagem dele não tem propósito. Então o que ele tem que ter em mente é a direção, para onde que ele está indo, né? Então todo viajante tem que ter em mente que ele está indo para algum lugar, né? Qual é o lugar que eu estou indo? Tem que ter um propósito. Então aqui é uma jornada com um propósito. Então, nós temos que ter um propósito na vida. É isso que quer dizer o viajante seguindo a estrada, né? Nós temos que ter uma meta, né? Um propósito na vida. Vivekananda dizia que é muito melhor você viver, né, cometendo 100 mil erros, se você tiver um propósito, do que você viver sem cometer nenhum erro, sem nenhum propósito, sem nenhuma meta, né? Ele dizia que as paredes, elas não cometem nenhum erro, mas elas continuam paredes, né? Ela sempre vai ser uma parede. Então nós seguimos evoluindo de erros, através de erros, né? Mas são os erros que nos fazem prosseguir em direção ao nosso propósito, né? E o principal propósito da vida é a meta espiritual, sem dúvida. Então, aqui é o viajante caminhando em direção a um propósito. Então, as pessoas que não procuram resolver a questão da vida, né, qual é o propósito da vida, são como viajantes caminhando sem um destino. Então, imagina um viajante caminhando sem nenhum destino. É o caso de uma pessoa sem propósito na vida, né? Agora, esse viajante, ele estava caminhando numa tarde de outono sozinho. Ele caminhava sozinho. O que quer dizer caminhar sozinho? É exatamente a nossa condição. A gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho. Embora durante a nossa passagem aqui na Terra nós tenhamos diversas companhias, né? Pessoas que vêm até nós, mas em última análise a nossa busca espiritual é sozinha. Nós estamos buscando Deus sozinhos e essa busca é uma busca subjetiva, não depende de ninguém de fora, né? E nós vamos deixar a Terra também sozinhos, nós vamos deixar esse mundo sozinhos. Então esse é o significado dessa viagem sozinho, não tinha ninguém com o viajante. É uma viagem numa tarde de outono sozinho. Então ele representa o estado solitário da nossa vida.
É uma coisa meio dura de a gente perceber isso, ou encarar, ou analisar isso, mas a gente vê que realmente nós estamos sozinhos, porque ninguém vai conosco, né? Nós vamos embora sozinhos. Então nós somos viajantes numa estrada sozinhos. Buda falou: sozinhos nós nascemos e sozinhos morreremos. Sozinhos nós viemos e sozinhos partiremos. Então essa é a realidade da nossa vida aqui. É um pouco dura, mas essa é a realidade. Esse campo vasto, o que representa um campo vasto? O campo vasto simboliza a história do nosso verdadeiro ser, né? Que a nossa vida real, na verdade, é eterna. A nossa vida verdadeira é eterna, não tem começo nem fim. Mas nós tomamos diferentes corpos, né? Então o corpo humano é comparado com uma bolha num rio, né? A bolha ela surge no rio e logo ela desaparece. Mas o rio ele nunca se abala pelas bolhas, ele sempre permanece o mesmo. Da mesma maneira, nós tomamos diversos corpos na nossa jornada, né? Mas a nossa existência absoluta, a nossa verdadeira existência nunca se abala, nós somos sempre a mesma essência. Então esse campo vasto simboliza a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira existência, né? É um campo muito vasto. Então o que representa o nosso verdadeiro ser, né? O nosso verdadeiro estado, né? Que é o Atman. Buda ele não usava esses termos, o Atman. O Atman é um termo usado mais pela Vedanta, né? Buda não usava, mas nós sabemos que a nossa verdadeira essência espiritual é o Atman, que não tem começo nem fim, né? Então a meta da vida espiritual é nós entrarmos em contato com essa essência. É um conhecimento de que nós não somos o corpo físico, nós não somos a mente, nós somos essa essência. Esses ossos brancos, né? No caminho tinha os ossos brancos que ele encontrou, né? Esses objetos que estavam na estrada. Esses objetos, esses ossos que ele encontrou, representam a morte dos nossos entes queridos, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Quando a gente vê os nossos conhecidos irem embora, nós ficamos com medo, nós ficamos aterrorizados. E nós começamos a olhar em todas as partes para ver realmente o que aconteceu. Nós ficamos perdidos, né? Nós não sabemos para onde eles foram, de onde que eles vieram, e tudo fica um enigma. E nós ficamos com medo, tremendo. Da mesma maneira que o viajante ficou tremendo quando ele viu os ossos, né? Então esses ossos eles simbolizam as nossas perdas durante a vida. Nós temos diversas perdas. Nós podemos dizer que nós estamos caminhando sobre ossos, né? Porque nós temos diversas perdas e nós seguimos a nossa viagem. Os ossos ficam, mas nós seguimos a nossa viagem. Então esses ossos simbolizam a perda dos entes queridos, ou a dor e o pânico que a gente sente quando a gente vê uma grande tragédia, por exemplo, no noticiário. A gente vê várias pessoas morrendo, a gente sente um pânico, né, um medo. Isso simboliza esses ossos. Esses ossos simbolizam isso na parábola. Esse medo da perda das outras pessoas. Seguindo a história, surge o tigre, né? O tigre enorme e faminto. O que simboliza esse tigre da história? O tigre simboliza a impermanência, o vento da impermanência. O vento da impermanência da vida. Em outras palavras, ele simboliza a morte, né? O tigre simboliza a impermanência que leva à morte. Então nós ficamos aterrorizados com o tigre da impermanência. Não existe outra coisa que nos causa mais medo do que a morte, né? Do que a impermanência que leva à morte. E imagine um tigre feroz na sua frente. Existe alguma coisa no mundo que pode dar a você mais medo do que um tigre na sua frente? Acho que não tem, né? E na Índia, naquela época, o tigre era considerado o animal mais temido. Hoje em dia nem tanto, porque tem bem menos tigres. Mas naquela época existiam muitos tigres e ele era o animal mais temível, né? Então, ele representa o estado transitório da nossa existência aqui na Terra, né? Então não existe nada no mundo de forma, no mundo fenomenal, que não pereça, que não acabe, que não se destrua, né? Os nossos corpos estão incluídos aí. Então dentro de alguns poucos anos nós vamos também ter que deixar esse corpo físico, né?
E não apenas o corpo físico, mas até as estrelas, as galáxias, o nosso próprio Sol, o Sistema Solar, um dia ele vai deixar de existir. Os cientistas, eles já provaram, né, cientificamente, que o nosso Sol vai deixar de existir, ou seja, ele vai se tornar uma massa, né, sem vida, sem luz, daqui a 10 bilhões de anos. É claro que não é amanhã que isso vai acontecer, 10 bilhões de anos. São medidas astronômicas, né? O nosso Sol existe há 4,6 bilhões de anos e ele vai existir há mais 10 bilhões de anos. Mas daqui a 1 bilhão de anos já não vai existir mais vida aqui na Terra. Por quê? Porque os cientistas provaram que a cada bilhão de anos o brilho do Sol ele vai aumentar em 10%. E quando o brilho do Sol aumentar em 10%, toda a água da Terra vai ser evaporada, não vai existir mais água na Terra. E toda a vida também vai ser varrida. E o Sol vai continuar crescendo, 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 até se tornar uma gigante vermelha, né, que eles chamam, quando o núcleo ele fica menor e os gases se expandem, né, até que a nossa própria Terra será abarcada pelo Sol, né, ele vai chegar até a distância de Marte, ele vai abarcar todos os planetas. E aí vai ser o fim da Terra, né, vai ser o fim da nossa existência aqui nesse planeta. E daí, a partir daí tem vários outros processos, né, astronômicos, mas para provar que, embora demore muito tempo ainda, o Sol também, o nosso sistema solar também é impermanente, né? Toda a vida é impermanente. Então esse tigre ele simboliza a impermanência da vida humana, a morte. E o homem começou a fugir do tigre, né, seguindo a história. O homem fugindo do tigre simboliza como nós corremos fervorosamente da morte. Nós fugimos da morte com todos os nossos esforços. A medicina avança por causa disso, porque ela está buscando novas técnicas para que a gente consiga viver mais um ano, ou mais um mês, mais um dia, né? Então a gente quer viver mais, sempre quer viver mais. Então, por causa disso, a expectativa de vida de décadas atrás, que era 50 anos, né, a pessoa vivia no máximo 50 anos. Agora passou para 80 anos. Mas mesmo assim, subiu só 30 anos. Né? O que é 50 ou 80 anos? Não é nada. Né? Na verdade, uma hora ou outra, a morte vem, não tem como escapar. Então, o tigre, ele simboliza justamente isso, que não há, embora você possa fazer o que você quiser, você nunca vai conseguir escapar disso. Né? Essa impermanência da existência é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a essa impermanência. Depois o viajante começou a correr, né, até ele chegar num penhasco, um desfiladeiro. Quando ele chegou ali, ele encontrou um pinheiro, né, uma araucária. Essa araucária, ela simboliza as coisas que nós mais nos apoiamos na vida. Quais são as coisas que as pessoas mais se apoiam na vida? Primeiro é a riqueza, né? Riqueza, e fama, dinheiro, posição, né? Essas coisas que as pessoas se apoiam, elas encontram apoio nisso, né? Mas o tigre da impermanência, ele também pode subir na araucária. Então não importa o quanto você se apoie nessas coisas, o tigre da impermanência vai pegar você. Ou seja, uma hora ou outra você vai ter que deixar tudo isso. Então isso que simboliza a araucária, as coisas que nós nos apoiamos e que na verdade no momento final não vão ser apoio nenhum, né? Não vão nos dar apoio nenhum, eles vão simplesmente ir embora. Então essa é o simbolismo da araucária, do pinheiro, né? Esse cipó, tinha um cipó preso na araucária, né? Que o viajante começou a escorregar nele. Esse cipó, ele simboliza a duração da nossa vida. Nós nos seguramos naquele cipó e ele simboliza a duração da nossa vida. Ele é um cipó essa videira das Galícias, ela tem um cipó muito frágil. Em qualquer momento ele pode quebrar. Então a nossa vida aqui é muito frágil também. A qualquer momento o cipó pode quebrar, né? E a nossa vida aqui na Terra, de fato, é mais curta do que a gente pode imaginar. A gente mesmo inconscientemente, a gente começa a ficar pensando: eu tenho ainda 10 anos, ou eu tenho mais 20 anos de vida.
Eu estou com 50 anos, vou ter mais 30 anos de vida ainda. Mesmo inconscientemente a pessoa fica fazendo esses cálculos, né? Eu estou com 60, talvez eu viva mais 20. Mas se a gente começar a pensar, analisar isso, a gente vê que, por exemplo, os 10 últimos anos da nossa vida, o quão rápido eles passaram, né? Se a gente vê há 10 anos atrás o que a gente estava fazendo e hoje, a gente vai ver que passou muito rápido, né? 10 anos. E os próximos 10 anos vão passar mais rápido ainda, ou seja, tudo passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já está nos momentos finais. Então isso que simboliza o cipó, a duração da nossa vida. Então, embora a gente saiba que tudo que vive morre, né, a gente fica fazendo esses cálculos de que a gente vai viver ainda tantos anos, né, mesmo a gente sabendo que o nosso cipó é muito frágil. Mas a gente não aceita essa ideia. A gente nunca aceita essa ideia de que a vida é muito frágil. A gente não aceita a ideia de que a vida pode acabar a qualquer instante. A gente pensa que o cipó ele é feito de aço, mas na verdade não é. Ele é feito de um material muito tênue. Isso é o simbolismo do cipó. Outra coisa é a respeito dos ratos. Ele olhou para cima e viu os ratos roendo o cipó. O que simboliza os ratos? Os ratos simbolizam a noite e o dia. Então a noite é o rato preto e o dia é o rato branco. Então os ratos, o branco e o preto, eles ficam se revezando para encurtar a nossa vida. Então a noite e o dia, eles se revezam para encurtar a nossa vida. A cada dia e cada noite que passa, é um dia a menos que você tem de vida, né? Então pouco a pouco os ratinhos vão ali e ficam comendo cipó até o momento que quebra a corda, né? Vai embora. Então a noite e o dia é simbolizado por esses dois ratos. Agora, o que acontece quando o cipó quebra, né? Quando aquele cipó frágil quebra? É, na verdade, um oceano profundo, né? Um oceano muito longínquo, né? Sem limites. O que simboliza esse oceano? É o desconhecido. A nossa morte o oceano simboliza o desconhecido, ou seja, quando a gente morrer, a gente não sabe o que vai acontecer. Para onde a gente vai encarnar de novo. Tem pessoas que acreditam em reencarnação, tem outras que não. Vai acabar tudo ou não. Então é um oceano que a gente não conhece nada. A gente não sabe o que tem lá embaixo. A gente não sabe qual é o fim dele. E é um oceano agitado, né? Um oceano muito agitado e desconhecido. Mas nesse oceano tem ainda 3 coisas que nos causam medo, né? Há 3 coisas que nos causam medo, que são os dragões. Os dragões, eles simbolizam as nossas paixões. Então, se você quebra o seu cipó e cai no oceano, e você ainda... os dragões simbolizam as nossas ações, né? Os resultados das nossas ações e as nossas paixões. As nossas paixões são 3 dragões, na verdade. Esses 3 dragões são as paixões violentas do nosso coração, que é a avareza, a raiva e a ignorância. Foi isso que Buda falou. Claro que tem várias outras, mas Buda falou dessas 3 principais. Na verdade, esses dragões também têm cor, mas eu não vou falar aqui da cor dos dragões, que é o azul, o vermelho e o preto. Mas não vou falar da cor dos dragões, eu vou falar só dos dragões. Que tem 3 dragões. O primeiro é a avareza ou a ambição. O primeiro dragão, uma paixão violenta dos seres humanos. O que é isso? É que uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem riqueza, ela quer ter riqueza, ela quer ter dinheiro. E a pessoa que quando ela consegue riqueza, quando ela consegue dinheiro, ela quer ter mais. Ela não se contenta, ela quer sempre ter mais. Então isso causa desejos que vão criando mais desejos. E por causa desses desejos, as pessoas cometem crimes, cometem erros e se arruinam, né? Então é uma paixão violenta, uma ambição, que começa com pequenos pensamentos, né? E vai arruinar a vida da pessoa. Então é um primeiro dragão, né? É um dragão que eles falam que é um dragão azul. O Buda fala que é um dragão azul. Tem um significado para isso também, mas não vou falar aqui. O outro dragão é a raiva. A raiva é um resultado direto do desejo. Quando nós temos desejos, quando qualquer desejo é obstruído, a gente não consegue realizar um desejo, surge a raiva. A Bhagavad Gita sempre falava isso. Quando você tem desejos, se qualquer desejo seu for obstruído por alguém,
você tem raiva dessa pessoa, né? Você sente uma raiva muito grande dessa pessoa. Então a raiva, ela é uma coisa que destrói, né? Ela destrói você mesmo e causa mal para outra pessoa, né? Ela é simbolizada pelo dragão vermelho. Aí fica fácil de entender a cor, né? Que é o vermelho da raiva, né? A pessoa fica vermelho de raiva, né? Ou seja, é uma chama, é um fogo, né? Que consome toda o seu conhecimento, né? A raiva. É o segundo dragão. O terceiro é a ignorância. A ignorância que Buda fala é a nossa tolice, né? A tolice da vida diária, que se manifesta na forma de ódio, se manifesta na forma de ciúme, ressentimento e outras paixões, né? Isso é fruto da ignorância. E Buda fala que nós temos isso, nós temos essa ignorância em nós, pelo nosso desconhecimento da lei de causa e efeito. Ele falava que toda pessoa que medita profundamente na lei de causa e efeito, ela supera essa ignorância. Então, nós nos indulgimos, né, em ódio, em ciúme, em ressentimento, porque nós não meditamos na lei de causa e efeito. Porque tudo que nós fazemos volta para nós, né? Isso é o que diz a lei de causa e efeito. Se eu odeio alguma coisa ou alguém, esse sentimento volta para nós, de uma forma ou outra. Então, esse é o simbolismo do terceiro dragão, que é a ignorância. E é um dragão preto, né? Um dragão preto que simboliza a ignorância, a escuridão, né? A escuridão do ser humano. É o dragão preto. Depois, continuando na história, tem um simbolismo do mel, né? O que é esse mel que caía da árvore, que estava no enxame de abelha e que caía da árvore? Esse mel representa os 5 principais prazeres, né, do ser humano, que Buda ele nomeou os prazeres, né? Ele falou que é a comida, né, a riqueza, o sexo, a fama e o sono. Buda falou que esses são os 5 principais prazeres do ser humano. E o que acontece? Que o viajante, ele desfrutando do mel, né, ele desfrutando do mel com toda a sua força, com toda a sua atenção, ele nem para pensar o perigo que ele está, né? Ele está num perigo tão grande ali de perder a vida a qualquer instante, e ele nem pensa nas consequências e para desfrutar do mel, né? E ele quer mais, ele fica ali querendo mais mel. Então os prazeres, eles cegam, né, a mente do ser humano. Ele quer mais prazeres e se esquece, né, de buscar o propósito da vida. Então Buda fala, a partir daí, que esse viajante ele esqueceu o verdadeiro propósito de se nascer como ser humano. Nós temos que entender o verdadeiro propósito de nascer como ser humano. Então Buda ele contou essa parábola para mostrar a importância da gente conhecer sobre a vida espiritual, a importância da gente fazer prática espiritual, né? Para a gente não ficar como esse viajante, né? E Buda disse que esse mundo, na verdade, embora pareça que não, é um lugar perigoso, né? É um lugar perigoso que a qualquer instante nós podemos cair, nós podemos perecer, né? Então é um lugar perigoso em que nós estamos pendurados. Nós estamos pendurados e com medo, né? A todo instante com medo. E ele dizia que o mais importante é a gente entender o propósito da existência, o propósito da gente estar aqui. Ele disse depois que nós não podemos confundir o propósito da vida com as metas temporárias, né? Muitas pessoas confundem metas temporárias com o propósito da vida. Metas temporárias nós temos várias, né? Várias metas temporárias. Por exemplo, conseguir um ótimo emprego é uma meta temporária, né? Ter uma boa vida conjugal, ou ter filhos, ou construir a própria casa, né? Deixar de pagar aluguel, são metas temporárias que a pessoa faz. Buda dizia que são apenas metas temporárias. Não confundir isso com o propósito da existência. O propósito da existência é uma coisa diferente, né? Essas metas temporárias têm mais a ver com a maneira como a gente vive, ou seja, como viver no mundo, né? Essas metas temporárias têm a ver com como a gente vive no mundo. Mas o propósito da vida tem a ver com por que a gente vive, né? Por que eu vivo no mundo? Por que eu estou vivendo? Por que eu nasci como ser humano?
É importante a gente questionar isso, se não conseguir fazer isso todos os dias, pelo menos algumas vezes, né, a gente parar o que está fazendo e questionar: por que eu nasci? Né? Eu nasci aqui com algum propósito ou não? Porque senão a nossa vida simplesmente segue de forma mecânica. A gente trabalha, estuda e faz tudo o que tem que fazer, mas sem questionar por que está fazendo, né? Por que eu estou fazendo tudo isso e onde que isso vai me levar finalmente. Claro que a morte vai acabar comigo uma hora ou outra, mas finalmente qual é o propósito de tudo isso? Né? Qual é o propósito de eu agir aqui na Terra? É uma coisa que entre milhares de pessoas são poucas que fazem essa pergunta, né? Qual é o propósito da minha vida? As pessoas simplesmente se encantam com o mel, né? O mel que está caindo da árvore, que são os 5 prazeres, né? Os 5 principais prazeres. Então o propósito da vida seria a coisa mais urgente que a gente tem que buscar. Você pode pensar: existem coisas muito urgentes para que eu faça, né? Tem que passar no vestibular, isso é muito urgente. Mas se a gente analisar, a gente vai ver que a coisa mais urgente da nossa vida é descobrir qual é o propósito da vida. Não existe coisa mais urgente, porque a vida vai acabar a qualquer instante. E o budismo fala que ele fala qual é o propósito da vida, né? Buda falou que o propósito da vida é você chegar à felicidade absoluta. Esse é o propósito da vida, você alcançar a felicidade absoluta. E Ramakrishna disse de uma forma diferente. Ele falou que o propósito da vida é realizar Deus, né? Então, na verdade, é sinônimo. O que Ramakrishna falou e o que Buda falou é a mesma coisa. Ou seja, você realizar Deus significa você alcançar a felicidade absoluta. O que é a felicidade absoluta? É a felicidade que não acaba com a morte. Essa é a felicidade absoluta. Imagine que você está nos momentos finais da sua existência aqui na Terra, nas últimas respirações, e nesse momento você está feliz, né? Isso é felicidade absoluta. É uma felicidade que não depende de nada do mundo externo. Não depende de pessoas, não depende de riqueza, não depende de posição, de nada. É uma felicidade interna do ser, uma felicidade da realização do ser. Então, mesmo em face à morte, né, a pessoa que tem essa felicidade, ela vai estar tranquila, vai estar em paz. Então, a partir daí, nós vemos que felicidade é sinônimo, a paz é sinônimo de felicidade. Uma pessoa não consegue ter felicidade se ela não tiver paz. A Bhagavad Gita tem um verso no capítulo 2 que fala que uma pessoa que tem absoluto controle sobre os sentidos, ela tem paz, né? Ela alcança a paz. E uma pessoa que tem paz, ela alcança a felicidade. Para a pessoa que não tem paz, onde está a felicidade? Esse é um dos versos do Gita, né? Então, a pessoa que não tem paz, onde está a felicidade? Pode ser que ela tenha alguns segundos de felicidade, né, na vida diária, né? Comeu um chocolate, ficou feliz. Mas depois de 5 segundos, ela já fica triste de novo. Porque ela não conseguiu chegar na fonte, né? Ela fica presa na felicidade momentânea. A felicidade permanente, que é a felicidade absoluta, né? Que Buda se refere à felicidade permanente. Então essa é a história, né, que eu tinha para contar, e que tem um significado profundo, porque nos mostra que é uma realidade que todos nós passamos, né, e nos faz refletir que é a condição da nossa vida mesmo. A nossa vida está nessa condição, frágil, e nos exorta, né, a seguir cada vez mais os ensinamentos espirituais, os ensinamentos não só de Buda, mas os ensinamentos de todos os mestres, né? Só esses ensinamentos que vai nos levar numa jornada segura, né? Quando a pessoa está descendo o cipó, está pendurada na árvore, imagine que não tem naquele mar os 3 dragões, né? Imagine que está sem os 3 dragões, ou seja, sem os dragões da paixão, e existe ali um oceano plácido, né? Imagine que é o oceano de Brahma. Aí já não está na história de Buda, eu já estou dando uma extensão para a história de Buda. Ali tem um oceano plácido, então você pode comparar esse oceano com o oceano de Brahma.
Imagine quando o seu cipó quebra, você mergulha nesse oceano e se torna uno com esse oceano. Ou seja, você se torna uno com a consciência de Brahma, sem ser atormentado pelas paixões. Então, aí seria a nossa verdadeira jornada, né? A jornada verdadeira do ser humano. Eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem 10 minutos. Esse é o Nirvana que Buda fala, Swamiji? Ele chama de Nirvana, né? Esse estado. O estado de Nirvana, que Buda menciona, é um estado final, é um estado da transcendência. Ele não definiu o que é Nirvana. Ele não falou que Nirvana é isso ou Nirvana é aquilo. Ele simplesmente ficou em silêncio. Quando as pessoas perguntaram o que é Nirvana, o que é Deus, Buda ficou em silêncio. E daí as pessoas interpretaram que o Nirvana é um vazio, né? Shunya, que eles chamavam de Shunya. Mas Ramakrishna falou que Buda ficou em silêncio porque ele não podia descrever esse estado. É um estado indescritível, né? A gente pode dar uma analogia do oceano, ou mergulhar no oceano, mas o que é esse estado mesmo, né, não pode ser descrito. Ele transcende a mente, né? Mas todas as escrituras, sem exceção, dizem que elas definem esse estado, né, como Satchit Ananda, que é a existência absoluta, conhecimento absoluto e felicidade absoluta. Então, você alcançar esse estado não significa que você vai alcançar a existência, que você vai alcançar o conhecimento. Você vai se tornar a existência, você vai se tornar o conhecimento. É como uma boneca de sal que se desfez no oceano. Você vai se tornar a verdadeira felicidade. Tem a Brahmananda, que chama. Palavra para mais uma tragédia. Sim. É os 5 prazeres, a riqueza, comida, sexo, sono. Fama. Posição. Que também é o poder, a busca pelo poder. Estava comentando aqui, Swamiji, que a palavra está mais para tragédia. Né? Parece uma tragédia, né? Parece muito pessimista, né? Vocês não vão para casa hoje mais tristes, né? Depois de ouvir essa palavra. Não, a existência nossa aqui na Terra não é tão triste assim. Tem felicidade, é claro, mas a gente tem que encarar de forma realista também, né? Não ficar cobrindo um cadáver com flor, né? Dizendo que está tudo bem, mas embaixo tem um cadáver. Nós temos que encarar a realidade da nossa existência, que a nossa vida é curta e a nossa verdadeira busca é a busca espiritual. Não nos iludir de outra maneira e principalmente essa parábola, apesar de trágica, né? Uma parábola meio trágica, ela nos traz uma coisa que é não perder tempo. Na sociedade atual, que as pessoas perdem tempo com tantas coisas inúteis, né? Uma parábola dessa nos faz pensar que realmente a gente não pode perder tempo, né? A gente não pode ficar pendurado, a gente está pendurado no cipó, mas a gente não pode perder tempo, a gente tem que buscar a nossa essência espiritual, né? Porque Swami Brahmananda dizia que se você vai viajar para uma cidade, é melhor você ter uma bagagem, né? Você levar uma bagagem com você, porque se você for sem nada, como é que você vai se virar lá? Então a nossa vida após a morte, né? A nossa morte, significa uma viagem para um lugar desconhecido. Agora imagine você ir para esse lugar desconhecido sem bagagem nenhuma, né? Sem nenhuma bagagem, de mãos vazias. Pode ser uma coisa trágica, né? Então nós temos que acumular bagagem. Acumular bagagem significa fazer japa, fazer meditação, aplicar o nosso discernimento, né? Autocontrole, tudo isso, a vida moral e ética, né? Satya, Ahimsa e todos os preceitos de Yama e Niyama, tudo isso vai criar em nós bagagem, né? Nós vamos para o outro lado com alguma bagagem. A morte já não vai se tornar para nós uma coisa tão, não vou falar a palavra de novo, amedrontadora, né? Ela vai ser uma coisa mais fácil de encarar, né? A morte. Obrigado. Vida moderna, muita distração. A vida moderna é só distração, né? É difícil ficar desconectado disso, né? Só mais uma pergunta. Fiquei imaginando por que a Varese é azul. Entendi o preto,
A ambição azul, o Buda explicou da seguinte maneira, que o azul é um mar, por exemplo, um mar azul, né? Quanto mais profundo ele for, mais escuro fica o azul, né? Então esse azul ele simboliza ambição, porque quanto mais ambição você tem, mais você quer. Então quanto mais desejo você tem, mais os desejos aumentam. Então é por isso que é o azul. Eu não achei uma boa analogia, por isso que eu não falei, né? Por que o azul... eu colocaria mais a do fogo, né? Por exemplo, o fogo, quando você joga óleo no fogo, o fogo aumenta, né? Então os nossos desejos são assim também. Quanto mais você nutre os desejos, mais eles aumentam, né? Como jogar óleo no fogo, né? Mas como já tem o dragão vermelho, já não daria para ficar 2 dragões vermelhos, né? Obrigado.